Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da sua plataforma Soma Concursos. Se você não me conhece, eu sou o professor Edivânio Araújo. Eu ministro aulas de agronomia para a plataforma Soma. O motivo de eu estar aqui hoje no canal do YouTube é justamente para trazer uma aula especial. Nós que estamos com o projeto do zero ao CNU. Logo, todas as semanas, um dos professores do GRAM prepara uma aula especial para esse concurso acerca do conteúdo programático, do conteúdo específico do bloco 3. Então, prepare-se, porque agora nós vamos iniciar uma aula bastante leve, uma aula bastante suave, mas que vai trazer aí diversas informações e também algumas questões de concurso público para que você possa ver como o tema da nossa aula ele pode ser cobrado numa prova de concurso. Pessoal, olha só, quero fazer um pedido para vocês aqui antes mesmo de nós iniciarmos a nossa aula. Nos siga no Instagram, segue o Soma no Instagram, comenta esse vídeo, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Se você não for inscrito aqui no canal do YouTube do Soma Concursos, se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações para que você fique por dentro de todas as nossas atualizações. Geralmente nós estamos sempre alimentando aqui o nosso canal com bastante informação, trazendo aulas referente a concursos públicos, dialogando sempre com vocês aqui, então não percam essa oportunidade. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre reforma agrária. Isso mesmo, pessoal. O tema da nossa aula, reforma agrária. Bom, para iniciar a nossa aula aí, eu já quero deixar com vocês também meu Instagram, @edivane.agro. Se ficar alguma dúvida com relação a esse conteúdo, pode me enviar uma mensagem, não tem problema. Vou te responder, a gente vai conversar e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Fico à sua disposição. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Primeira coisa que você precisa entender é justamente o que é a reforma agrária. Olha só, pessoal, o conceito é muito importante. Muitas vezes já foi cobrado em prova de concurso público apenas conceito. Então você precisa saber. Reforma agrária é um tipo de reforma de base. Mas por que reforma de base, né, pessoal? Vamos já entender isso aqui. É uma reestruturação ou uma mudança que deve ser feita, né, e que vai afetar diretamente as bases da sociedade. Por isso que ela é denominada reforma de base. A palavra reforma, ela geralmente remete ali à melhoria ou à mudança. E o termo agrária vai designar, né, ali uma estrutura fundiária, ou seja, uma estrutura de organização das terras de um estado nacional. Pessoal, olha só, vamos entender aqui direitinho o que é reforma agrária. Ela, de fato, é uma reforma de base, como a gente comentou, justamente porque ela visa reestruturar e mudar profundamente as bases da sociedade, especialmente no que diz respeito à posse da terra. Pessoal, aí a gente entra no parâmetro aqui, reforma agrária. Como a gente viu, reforma, uma mudança, uma melhoria, e agrária, a estrutura fundiária. Então, vai ser feita uma mudança ali em como a terra ela é organizada, em como ela é distribuída dentro do nosso país. Em muitos lugares, pessoal, ao redor do mundo, a distribuição desigual das terras é um problema bastante sério. E esse problema afeta diretamente a vida das pessoas, especialmente aquelas pessoas que dependem da terra para sobreviver, como é o caso de muitos agricultores, principalmente agricultores familiares. Aí nós temos também povos indígenas, quilombolas, diversas pessoas, né, extrativistas, diversas pessoas que dependem da terra para sobreviver. Então a reforma agrária, ela justamente busca
corrigir algumas desigualdades com relação à distribuição de terra que houve ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa história. E isso vai garantir com que a terra seja distribuída de forma mais equitativa entre a população. Bom, aí vocês podem pensar, mas professor, eu não acho justo. Pessoal, olha só, nesse momento nós vamos nos desvestir de qualquer conceito ou preconceito que a gente tenha, para que a gente possa estudar essa aula e entender. Afinal de contas, precisamos resolver questão de concurso público, precisamos acertar essas questões para que a gente seja nomeado, seja classificado e nomeado no nosso cargo dos sonhos. E para isso, nós precisamos entender o conteúdo. Olha só, essa redistribuição de terras, ela pode ocorrer de várias maneiras. Primeira delas, pode haver ali uma desapropriação de terras, mas qualquer terra pode ser desapropriada? Não. Existe ali alguns critérios que precisam ser seguidos, que precisam ser observados para que uma determinada propriedade ela possa ou não ser desapropriada. Uma delas é serem terras ociosas ou terras improdutivas. Então, esse tipo de terra pode sim ser redistribuído para os agricultores familiares, aqueles que não têm terra. Ou então, através de políticas de regularização fundiária que vão visar aí garantir o acesso à terra para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas. Bom, o importante é você saber o seguinte: a reforma agrária, ela não é só distribuir terra. Não é só isso a reforma agrária. A reforma agrária também ela trabalha ali sobre a transformação das estruturas sociais e também econômicas que estão intimamente ligadas à posse da terra. Ou seja, quando um país ele promove uma distribuição de terras mais justa, então ele faz ali, ele está promovendo a reforma agrária. E essa reforma agrária pode contribuir justamente na redução da pobreza, pode promover mais segurança alimentar e também fortalecer a inclusão social e também a economia das comunidades. Bom, entendido isso, precisamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo. Veja só, conceito de reforma agrária. Reforma agrária considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime de sua posse e também uso, a fim de que? De atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Então, pessoal, vamos entender um pouco sobre esse conceito aqui de reforma agrária. Primeira coisa, vamos usar algumas palavras-chave para que fique melhor da gente entender. Uma delas, distribuição de terras, melhor distribuição de terras. O que seria, pessoal, uma melhor distribuição de terras? No conceito de vocês, pare, pense e avalie o que é uma melhor distribuição de terras aos olhos da reforma agrária. Bom, a distribuição de terras, pessoal, hoje no nosso país, ela é desigual. E isso é um problema, mas não é um problema só no Brasil, é um problema em muitos países. Então, a reforma agrária, ela justamente busca corrigir essa desigualdade e ela quer, se predispõe a redistribuir a terra de uma forma mais justa, mais equitativa entre os diferentes setores da sociedade. Isso vai envolver ali uma redistribuição de terras que estão ali ociosas, como a gente já falou, terras subutilizadas, e essas terras vão ser destinadas para agricultores familiares, para sem terras, comunidades tradicionais, povos indígenas. O foco é garantir que mais pessoas tenham acesso às terras, para cultivo, para moradia. Aí você me pergunta, professor, e uma terra que é produtiva?
que está ali cumprindo com a sua função social, ela pode ser redistribuída? Em tese, não, pessoal. Se uma propriedade ela é regular, não é fruto de grilagem, como nós vamos ver ao longo das nossas aulas aqui. Se ela cumpre com a sua função social, e daqui a pouco nós vamos entender qual que é essa função social, essa terra não vai ser motivo ali da reforma agrária, ela não vai ser utilizada pela reforma agrária para redistribuição, porque ela está cumprindo com a sua função social. Mas, como a gente acabou de ver aqui, se a terra ela está ociosa, está sendo subutilizada, se essa terra foi fruto aí de grilagem, não tem uma documentação dessa terra que comprove que de fato ela foi adquirida de uma forma legal, utilizando-se ali meios legais para adquirir aquela propriedade, e aquela propriedade está ali sendo subutilizada, então esse tipo de propriedade sim pode ser redistribuída justamente para os agricultores familiares, para aqueles agricultores que não têm terras, pode ser distribuída também para os povos indígenas, os povos tradicionais. O foco é sempre garantir que mais pessoas tenham acesso à terra, para que essas pessoas tenham a oportunidade de garantir a sua subsistência delas e das suas famílias. E aí a gente entra numa outra palavra bastante interessante: modificações no regime de posse e uso da terra. Olha só, quando a gente fala aqui em modificações no regime da posse e uso da terra, estamos falando da terra, né? O regime de posse e uso, pessoal, ele se refere justamente às leis, às políticas, às próprias práticas que governam quem tem o direito à terra e como ela pode ser utilizada. Então, uma reforma agrária, eu quero que vocês entendam isso. Ela vai envolver mudanças nessas leis, mudanças nessas políticas para garantir que a terra ela seja sim utilizada de uma forma mais produtiva e, por consequência, de uma forma mais justa. Porque qual é a realidade que nós temos hoje? Detalhe, essa realidade não é somente aqui no Brasil, é uma realidade que acontece em vários países. Nós temos a seguinte realidade: muita terra nas mãos de poucos e pouca terra ou nenhuma terra nas mãos de muitos. Então, o que é que acontece? Existe muita gente que não tem terra e que precisa dessa terra para sobreviver. Precisa da posse dessa terra para garantir a sobrevivência e a subsistência da sua família. Porém, estão aí sem acesso a essas terras. Por isso, é importante que haja, nesse sentido aí, uma reforma agrária, uma reforma, uma mudança nessas leis e nessas políticas que garantem que a terra seja utilizada de forma mais justa. Precisam de leis que possam garantir esse direito. Olha, as terras precisam ser distribuídas de uma forma mais justa e precisam ser utilizadas de uma forma mais justa, que faça com que a propriedade cumpra com a sua função social. E aí a gente fala também dos princípios de justiça social. A justiça social é o quê? É um princípio fundamental que vai orientar uma reforma agrária, seja em qualquer país. Então precisa haver esse senso, os princípios de justiça social, porque vai garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário à terra e também aos recursos naturais, independentemente da origem social, da origem econômica ou então da etnia dessas pessoas. Uma reforma agrária, pessoal, ela busca justamente corrigir injustiças que são históricas. Aí você pode pensar: poxa, mas eu não acredito que tenha aí injustiças históricas. Pessoal, olha só, nós precisamos mais uma vez nos despir de qualquer tipo de conceito formulado lá atrás, de preconceito que a gente tenha com relação a esse tema. Eu sei que quando a gente fala em reforma agrária, quando nós falamos aqui em redistribuição de terras, é um assunto bastante delicado. Mas lembre-se,
você está se preparando para um concurso público. Você precisa levar para o dia da prova conhecimentos acerca deste conteúdo. Não é aquilo que você acredita que é certo, não é o seu princípio. Guarda o seu princípio, aquilo que você acha, isso não vai mudar. Aqui nós vamos te passar o conhecimento que você precisa ter para, na hora da sua prova, você gabaritar todas as questões que vierem com relação a esse conteúdo aqui. Então vamos seguir. Vamos lá, olha só. Precisa-se também, além desse espírito de justiça social, onde se garanta ali corrigir injustiças, distribuir a terra para o maior número de pessoas e fazer isso de forma equitativa, onde todos tenham direito, onde todos tenham a oportunidade de ter acesso a essa terra, precisa-se também garantir que haja aumento de produtividade. Porque imagine só, se nós temos um proprietário com grandes extensões de terras e essa terra está sendo subutilizada, está ali uma terra degradada, uma terra onde não há plantação, uma terra onde não há, por exemplo, criação. Então, unidades animais, poucas unidades animais para a quantidade de terras que a pessoa tem. Então, essa terra não está cumprindo com a sua função social. Então é preciso, essa terra não está produzindo de forma adequada. Então, nesse caso, aos olhos da reforma agrária, é preciso que mais pessoas elas entrem nessa terra e elas possam aumentar a produtividade dessa terra. Elas possam garantir o seu sustento, o sustento da sua família e melhorar também ali financeiramente, falando de produção, falando de produtividade. Bom, entendido isso, pessoal, agora você vai ver como isso pode ser cobrado em prova de concurso público. Vamos resolver aqui a nossa primeira questão acerca desse assunto. E aí a gente retoma e continua dialogando aqui com relação à reforma agrária. Olha só, pergunta da banca CESP. Eu vou abrir aqui o slide, você vai responder, você vai verificar essa questão. Vamos lá. Pergunta da banca CESP, Sebrasp, né, para a Câmara dos Deputados. A pergunta é a seguinte: um latifundiário, só um minutinho, gente, deixa eu mudar aqui a cor da tinta. Um latifundiário cadastrou-se no Programa Brasileiro de Reforma Agrária, com o objetivo de obter mais terras contíguas à sua enorme fazenda situada em Goiás, e se informou a respeito do Programa de Políticas Agrárias. A partir dessa situação hipotética, do Estatuto da Terra e da questão da reforma agrária e da política agrícola e fundiária, julgue o item a seguir. Na situação hipotética descrita, o objetivo da reforma agrária não permite que o latifundiário logre êxito no seu intento de aumentar o tamanho de suas terras, certo ou errado? E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Essa questão está certa, pessoal. Olha só, a reforma agrária, como a gente já falou, ela busca ali promover uma distribuição mais equitativa de terra. A questão nos apresenta aqui um latifundiário que tem ali uma enorme fazenda. Logo, visando aí a justiça social, visando o aumento da produtividade, esse latifundiário ele não teria como acessar ali os programas advindos, as políticas da reforma agrária para lograr êxito em aumentar as terras que ele já tem. Só lembrando que o latifúndio, grande parte dele foi resultado de uma má distribuição de terras. E aí o latifundiário, nessa forma, ele não vai se qualificar para receber os benefícios da reforma agrária. E aí a gente volta lá no Estatuto da Terra, lá pelo seu artigo 25, e aí a gente entende que a distribuição das terras ela vai ser vetada para quem já possui propriedade rural, a menos que essa propriedade rural já tenha sido ali um objeto de desapropriação e que o beneficiário ele passe a explorar ali
parte do imóvel, seja por si mesmo ou seja por meio da sua família. Aí sim ele se enquadraria, o que não é o caso apresentado aqui nessa questão. Logo, essa questão aqui é correta. Vamos ver aqui. Gabarito certo, exatamente. Mas nós só temos essa questão? Não, nós não só temos essa questão, nós temos mais outras questões que nós vamos apresentar daqui a pouco. Agora vamos entender um ponto muito importante. Precisamos entender o que é função social da terra. Pessoal, muito, mas muito importante esse tema aqui sobre função social. Nós temos diversas questões de concurso público abordando essa temática. Então vamos lá. A propriedade ela vai desempenhar integralmente a sua função social quando ela simultaneamente, olha só pessoal, existem alguns critérios que vão estabelecer que a propriedade estará cumprindo com a sua função social. Esses critérios precisam ser desempenhados ali de forma simultânea. Quais são eles? Primeiro, favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutem, que nela trabalhem, assim como o de seus familiares. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, como é que se favorece o bem-estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores que trabalham nessas propriedades, e sem também perder de vista os familiares deles. Olha só, isso significa que a propriedade da terra ela deve beneficiar tanto aquele que é dono da terra, tanto aquele que é o empregador para aquelas famílias, para aquelas pessoas que nela estão trabalhando, quanto também precisa beneficiar os trabalhadores e também as famílias desses trabalhadores. Os proprietários, eles devem ter uma renda justa. Sim, eles são proprietários, eles precisam ganhar em cima ali da sua propriedade. É mais do que justo isso. A legislação não diz o contrário. Não, os proprietários eles precisam ter uma renda justa. Mas também, além dessa renda justa, eles precisam oferecer condições adequadas de trabalho para as pessoas que estão ali trabalhando nas suas propriedades. Então, os trabalhadores eles precisam ter acesso às condições de trabalho que sejam dignas. Por exemplo, precisam ter oportunidade para melhorar o seu padrão de vida. Eles precisam ter oportunidade para que seus filhos, por exemplo, tenham acesso à escola. Imagine ali um grande proprietário onde ele tem 3, 4 famílias trabalhando ali dentro da propriedade dele. Mas a família trabalha, os filhos daqueles trabalhadores que estão dentro daquela propriedade não conseguem ter acesso à escola. Então ele, nesse ponto, ele já não está favorecendo o bem-estar dos trabalhadores que estão dentro da terra dele. Porque por mais que ele pague um salário que seja digno para aquele trabalhador, mas se as condições de trabalho ali não permitem que um de seus filhos ou que seus filhos tenham acesso à educação, que é um direito básico, então essa propriedade ali não está desempenhando de forma integral a sua função social. Então vocês entendem isso? Bom, dito isso, a gente precisa entender mais quais que são as outras características, né? Quais que são os outros preceitos que a propriedade ela deve desempenhar. Também ela precisa manter níveis satisfatórios de produtividade. Isso mesmo, pessoal. A propriedade da terra ela deve ser gerenciada de forma que ela garanta ali que hajam níveis satisfatórios de produção agrícola ou também outras atividades econômicas. Fato é que não se justifica uma pessoa ter muita terra e essas terras não serem utilizadas, serem terras ali que não estão produzindo, totalmente improdutivas. Isso é um problema. Se isso acontece, aquela propriedade não vai estar cumprindo com a sua função social. E aí toda terra ela precisa ali ter práticas agrícolas que sejam eficientes, receber investimentos em tecnologia, em infraestrutura,
precisa ter ali, haver cuidado com o solo, com os recursos naturais que estão ali nos limites daquela propriedade, justamente para garantir a sustentabilidade e a produção a longo tempo. Se não houver isso, infelizmente, essa propriedade não vai estar cumprindo com a sua função social. Imagine aí, uma terra enorme, mas uma terra parada, que não produz nada. Imagine aí 100 hectares de terra. Nesses 100 hectares de terra, o produtor só consegue ali produzir em 3 ou 4. Isso é muito pouco com relação ao tamanho dessa propriedade. Ou seja, essa propriedade não vai estar ali cumprindo com a sua função social. E aí nós temos também, essas propriedades precisam assegurar a conservação dos recursos naturais, isso é importantíssimo, e isso está no Estatuto da Terra, é uma disposição aqui do Estatuto da Terra. Consoante a isso, a nossa própria Constituição ela também aborda a questão da função social da terra. Então, a propriedade precisa assegurar a conservação dos recursos naturais, ela precisa observar as disposições legais que vão regular as justas relações de trabalho entre os que possuem e entre aqueles que cultivam. E é justamente aquilo que nós falamos. Olha só, a propriedade ela precisa obedecer às leis trabalhistas, ela precisa garantir relações justas entre os proprietários e entre os trabalhadores. Então isso aí vai incluir leis trabalhistas, o respeito aos direitos dos trabalhadores, e aí a gente pode ver um salário justo, as condições dignas de trabalho, segurança. Os próprios equipamentos de proteção individual precisam ser dispostos aos trabalhadores. A jornada de trabalho, porque quem trabalha no campo geralmente acorda muito cedo e nem tem hora para ir deitar, de tanto serviço. Então, quando a propriedade, para que ela possa desempenhar a sua função social, ela precisa ser justa com a pessoa que está trabalhando ali. Então, se o meu funcionário ele trabalha mais do que 8 horas diárias, o que é que a legislação trabalhista me diz? Passou de 8 horas trabalhadas, 8 horas diárias trabalhadas, é hora extra. Então, tudo isso precisa ser calculado. Eu sei que vocês podem pensar assim, poxa, mas na prática é diferente. Bom, nesse momento aqui, eu quero que vocês entendam o que a teoria vai cobrar de vocês, porque vocês vão responder ali a teoria na prova de vocês. Se na prática muda uma coisa ou outra, não vamos entrar nessa seara agora. Teoricamente, para que a propriedade cumpra ali a sua função social, são esses os requisitos. E você vai ver agora, questão de concurso público, que vai cobrar exatamente isso. Preste atenção, resolve essa questão aí. Deixa eu abrir aqui esse slide para ficar melhor para você visualizar. Opa! Vamos abrir aqui o slide. Diz o seguinte a questão: a reforma agrária é um tema discutido no Brasil desde a época da colonização portuguesa. A discussão faz presente até os dias de hoje e é consequência da estrutura fundiária em nosso país. Uma das grandes inovações da Constituição de 88, ao regular a questão das terras, foi a de tornar a reforma agrária um dever fundamental do Estado. A desapropriação para fins de reforma agrária tem como condição conditio iuris o descumprimento pelo proprietário do dever fundamental de dar ao solo agrícola uma destinação produtiva. A Constituição de 88 precisou que a função social da propriedade agrária é cumprida quando ela atende simultaneamente, segundo critérios de graus de exigência estabelecidos em leis, a 4 requisitos. São requisitos para a reforma agrária todos os citados abaixo, exceto um aqui não vai ser um requisito para a reforma agrária. Um deles aqui não vai ser um requisito para a reforma agrária. Então vamos lá.
Alternativa de letra A, não exploração da propriedade rural para fins agrícolas. Não exploração da propriedade rural para fins agrícolas. E aí, pessoal, vocês acham que essa alternativa está certa ou errada? Então, pessoal, vamos pular essa letra A aqui e vamos às outras alternativas. Alternativa de letra B, aproveitamento racional e adequado. Sim, precisa haver. Nós acabamos de falar que a terra ela precisa ser aproveitada, né? Precisa haver ali um cuidado com os recursos naturais, mas também, por outro lado, ela precisa ser utilizada, ela precisa produzir. Então, precisa se aproveitar de forma racional, garantindo aí a sustentabilidade da propriedade, como também de forma adequada. Aí nós temos a alternativa de letra C, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Perfeito. A propriedade, para que ela cumpra ali a sua função social, ela precisa garantir isso. Há uma utilização adequada dos recursos naturais e também preservação do meio ambiente. Alternativa de letra D, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Perfeito. Nós batemos nessa tecla, explicamos sobre essa questão. Alternativa de letra E, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Perfeito também, pessoal. Então, de fato, a alternativa aqui, que não vai ser um requisito para a reforma agrária, é apenas a letra A não exploração da propriedade rural para fins agrícolas. Olha só, na verdade, a reforma agrária ela é frequentemente necessária em áreas onde a propriedade rural ela é explorada para fins agrícolas, só que feita de uma forma inadequada, de uma forma injusta ou até mesmo de uma forma improdutiva. Portanto, pessoal, esse critério aqui que está descrito na letra A, ele não faz parte dos requisitos para a realização da reforma agrária. Vamos confirmar aqui. Gabarito da questão, alternativa de letra A. Vamos ver? Exatamente, gabarito, alternativa de letra A. Só para vocês terem uma ideia como esse assunto é tão importante e necessário, vamos resolver mais uma questão acerca da função social da terra. A questão diz o seguinte: a reforma agrária visa estabelecer um sistema de relação entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, a função social da propriedade pode ser entendida como um limite encontrado pelo legislador para delinear a propriedade, em obediência ao princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular. A função social da terra é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos, exceto igual a anterior. Apenas um aqui não é requisito que vai ser atendido ali para cumprir, para que a propriedade possa cumprir a sua função social. Primeiro, alternativa 1. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários. Perfeito, essa aqui está correta, né? Segundo, utilização econômica dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Perfeito, a gente já viu isso. Observância das disposições que regulam as leis, as relações de trabalho. Perfeito também. Afirmativa 4 aqui. Elevada produtividade. Não está dizendo que a terra, né, que a propriedade, ela precisa ter uma elevada produtividade. A gente viu que ela precisa ter produtividade, né? Que ela precisa manter ali níveis satisfatórios de produtividade. Não quer dizer que esses níveis satisfatórios de produtividade sejam uma elevada produtividade. Logo,
O único requisito aqui que não vai estar de acordo com os requisitos ali que estão elencados no Estatuto da Terra é a alternativa, a afirmativa de número 4 aqui. Então nós temos a alternativa de letra D aqui como sendo o nosso gabarito. Vamos ver aqui. Isso mesmo, a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Só para recordar aqui, pessoal, lembre-se que a propriedade da terra, ela vai desempenhar de forma integral a sua função social quando ela atende simultaneamente a 4 requisitos. Favorece o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores que trabalham ali no dia a dia, né, juntamente com os seus familiares. Elas precisam também manter níveis satisfatórios de produtividade, assegurar a conservação dos recursos naturais e também observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre quem possui a terra e quem cultiva essa terra, ou seja, entre o dono e os trabalhadores rurais que prestam ali o seu serviço. Olha só, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula aqui. É uma grande satisfação estar com vocês aqui no canal do YouTube do Soma. Peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, deixem aqui os comentários de vocês. Para nós isso é muito importante. Nós ficamos imensamente felizes quando recebemos comentários positivos, quando recebemos também sugestões aí de temas para serem trabalhados aqui no YouTube. Então peço a vocês que possam carinhosamente dar uma olhadinha ali nas nossas plataformas, no nosso Instagram, interajam com a gente, que a nossa maior vontade é sempre estar interagindo com vocês. E olha só, pessoal, vocês que são nossos alunos, fiquem por aqui na plataforma que nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nós precisamos agora falar dos conceitos históricos e também nós precisamos definir aí a reforma agrária dentro do Estatuto da Terra. Então fica comigo. Para vocês aqui do YouTube, até a próxima semana, pessoal.